Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sou estudante de Pedagogia na Universidade Estácio, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Estou no segundo período e estou aqui para apresentar minha prática como componente curricular da disciplina Psicologia da Educação. O trabalho foi pedido pela professora Marília Camarosano. Ela nos pediu que fizéssemos uma entrevista com um professor sobre o processo de transformação da psicologia no aprendizado, com base em um fragmento sobre as diversas possibilidades da aprendizagem. Bom, eu utilizei as perguntas do próprio fragmento e fiz a entrevista com o professor João Manuel da Silva Malheiro, professor titular da disciplina Fundamentos Teóricos Metodológicos para o Ensino de Ciências, na Universidade Federal do Pará, Faculdade de Pedagogia. As perguntas foram enviadas e respondidas por e-mail. Então, vamos às perguntas? A primeira pergunta: qual o limite da aprendizagem? A resposta do professor foi: acredito que não há limite para aprender, desde que o educando se encontre envolvido com o objeto ou um conteúdo de aprendizagem que é de seu interesse e relevância. O aprendizado sempre virá, segundo ele. A segunda pergunta: qual a participação do aprendiz no processo? A participação será cada vez maior a partir de uma situação de aprendizado que tenha a ver com o dia a dia do aluno, que tenha relevância para ele no contexto em que vive, sempre levando em consideração o contexto social e político em que o mesmo esteja envolvido no cotidiano de sua comunidade. Para isso, continua ele respondendo, o papel do professor ou mediador é de fundamental importância, pois ele é que irá criar as condições propícias para o aluno aprender, ou seja, é o professor que deverá buscar material relevante e que leve em conta as questões motivacionais e reflexivas do aprendente. Nesse sentido, a problematização de situações do cotidiano e sua relação com o conteúdo que o objetivo é ensinar é de fundamental importância. O professor deve buscar criar questões, problemas, investigativas reais, ou seja, o professor deve formular boas perguntas e deixar de ser aquele sujeito que responde tudo que o aluno pergunta. Esse, segundo ele, não é o papel do professor. As respostas estão na palma da mão do aluno, na internet, em sites de buscas. Então, o papel do professor é problematizar, sempre trazendo questões relevantes e apontando caminhos de pesquisas aos alunos, sem nunca dar a resposta, mas criando condições para que os alunos por si só cheguem ao conhecimento. Segundo ele, o professor é o mediador e não aquele que traz as respostas prontas, E a terceira e última pergunta: o que é fracasso escolar? A resposta do professor é quando o aluno não aprende um conteúdo. O objetivo da escola é fazer com que o aluno aprenda. Se o aluno não aprendeu, a escola toda fracassou. Não apenas o aluno fracassou, mas o professor, o coordenador pedagógico, a direção da escola, o porteiro, pessoal de apoio, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, etc.
Se a escola como um todo tem o objetivo legal de receber o aluno para fazer dele uma pessoa melhor, ou seja, com conhecimentos científicos mais consolidados e relevantes, além do respeito ao outro, à humanidade, etc. Se o aluno repete de ano, por exemplo, toda a cadeia escolar fracassou, segundo o professor José Malheiro. Ficaram todos reprovados, ou retidos, como se diz atualmente, uma palavra nova para uma situação já bastante recorrente na escola. Então, gente, essa foi a entrevista aí, as perguntas feitas ao professor José Malheiro e o seu parecer, né? Suas respostas aí diante dessas questões. Espero ter contribuído aí nessa reflexão, nessa entrevista a respeito desse assunto tratado aí. Trabalho pedido pela nossa professora Marília, de Psicologia da Educação. Ok? Então, valeu, gente.